Alô você, ligado na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias, levando a você a melhor informação e a cobertura da bancada do Nordeste aqui na capital brasileira. E eu começo o nosso boletim de notícias de hoje abrindo canal para ouvir o deputado dos Democratas, Efraim Filho, Democratas da Paraíba. Ele conversa com a reportagem da TV Parlamento Nordeste e dá detalhes para a gente. Primeiro, dessa situação que está vivendo o país e das críticas que ele e o partido dele têm feito ao governo federal. Sem dúvida, o governo federal brasileiro tem tomado medidas equivocadas no momento da crise do Brasil. A presidente Dilma já tem demonstrado que não tem legitimidade nem habilidade para liderar e conduzir o país para sair dessa crise. Nós vemos hoje um momento muito desafiador, crise econômica, crise financeira, crise hídrica, crise energética, crise política no Brasil, e as medidas que se tem tomado de ajuste fiscal são basicamente sacrificando os trabalhadores e direitos trabalhistas, sacrificando quem produz e quem gera emprego e renda nesse país, o setor produtivo, e de muita benevolência com os grandes bancos, de muita mansidão com quem realmente a cada trimestre apresenta vultuosos balanços, como são os bancos, e o trabalhador que ganha um salário mínimo sendo penalizado, perdendo seu abono PIS/PASEP, o seguro-desemprego reduzido, as empresas pagando cada vez mais impostos, ninguém aguenta mais pagar tantos impostos, e a presidente Dilma tem tomado essas decisões equivocadas. No nosso pronunciamento, dizíamos que o combate ao contrabando e à sonegação é muito mais efetivo ao país nesse momento do que aumentar a carga tributária sobre quem já paga. É muito imposto sobre nossos ombros, não dá mais para aguentar. Não dá, essa extorsão tributária que o governo brasileiro impõe a quem produz no Brasil está levando as empresas à falência e ao desemprego. E isso nós temos de combater, mostrando à presidente Dilma que os caminhos têm sido equivocados e apontando os rumos certos, como fizemos da tribuna. O deputado Efraim Filho, que tem sido um defensor das causas jurídicas aqui na Câmara Federal, está na luta agora também em favor dos servidores do judiciário no país. Claro, nós temos aí uma luta em favor dos servidores da Justiça Federal, dos servidores públicos como um todo, que são aqueles que mais sofrem com a defasagem dos seus salários, já que a inflação galopante no Brasil acaba reduzindo o poder de compra real desses servidores, que hoje encontram dificuldades para pagar a mensalidade dos seus filhos na escola, a conta da farmácia, a feira para colocar o pão na mesa da sua família. Então é preciso que o governo não penalize o servidor público, que saiba dar a ele ajustes compatíveis, no mínimo, com a inflação, para que ele não se veja reduzido, desamparado, desvalorizado e desestimulado a prestar um serviço de qualidade, porque aí quem acaba sofrendo na ponta é o cidadão, o povo brasileiro que precisa desse serviço. Efraim Filho, Democrata Paraíba, fez uma avaliação dos trabalhos no primeiro semestre na Câmara Federal. O semestre legislativo acaba com uma agenda absolutamente intensa, que conseguiu protagonismo nas grandes discussões do Brasil. Temas como, por exemplo, a redução da maioridade penal, que foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, respondendo a um clamor e a um anseio de mais de 85% da população brasileira que deseja o combate à impunidade, especialmente na delinquência juvenil, ou seja, tem muita gente para defender bandido, mas poucas vozes para defender as vítimas que estão lá desamparadas, e eu acho que é esse o papel que eu ocupei na defesa da redução da maioridade penal, defender as famílias, defender as vítimas, defender quem trabalha, defender quem produz, que paga seus impostos e que estava à mercê e refém de hoje uma cultura do medo, da violência e das drogas que é tratada de forma muito branda. Outro tema foi a questão da reforma política, que infelizmente foi muito tímida e que deixou frustrado a maioria dos brasileiros que imaginavam uma mudança de sistema. Então, qual é o recado que fica? E eu acho que o povo brasileiro também pensa da mesma forma. Pouco importa qual seja o sistema brasileiro, sistema distrital, distritão, proporcional, em lista. O que o brasileiro quer na reforma política é a mudança de procedimentos. Ele quer transparência, fiscalização e punição no combate à corrupção. Eu tenho certeza que, se acontecer isso, o brasileiro estará crente, e confiante de que mudanças poderão acontecer. Volto a insistir: transparência,
fiscalização e punição no combate à corrupção é o que o brasileiro deseja de alternativa para o ciclo vicioso do processo eleitoral que nós temos hoje. Você ligado comigo na TV Parlamento Nordeste, acompanhando as principais notícias. Vamos agora abrir canal para o jornalismo da TV Parlamento. A jornalista Fernanda Martinelli foi conversar com o deputado Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas. E você acompanha em detalhes agora a reportagem, a entrevista da Fernanda Martinelli. Veja. Deputado Cícero Almeida, deputado, votação polêmica, muita discussão, redução da maioridade penal que acabou por ser aprovada na madrugada de hoje já. Como você viu essa aprovação? Bom, eu vou iniciar com o que está acontecendo agora. Nós acabamos de acompanhar uma palestra aqui do ministro Mangabeira Unger, que na verdade foi uma grande aula que nós recebemos e seria viável que este plenário aqui estivesse cheio e, lamentavelmente, ele não foi prestigiado da forma que ele merece. É um dos ministros que, na verdade, é verdadeiro, que fala com fundo de verdade, que fala com conhecimento. Me reportando o que aconteceu essa semana, foi uma semana polêmica em todos os sentidos. De manifestações, de agressões, de desrespeito ao presidente da casa por inúmeras vezes. A sessão de ontem, lamentavelmente, ela foi muito tumultuada. A de terça-feira, da mesma forma. Mas eu acredito que, atendendo os anseios da população, da sociedade brasileira, essa casa deu uma resposta. Não era a solução. Eu acho que a solução está do que nós acabamos de ouvir aqui, numa educação melhor, numa estrutura melhor para o país, não em retirar do país aquilo que se deve dar ao jovem, que é a estrutura básica, para que ele possa ter uma base não só no seu estado, mas também na sua infância, para que ele possa chegar à maioridade, pelo menos com um grau de conhecimento, que ele possa daí planejar o seu projeto de vida. Mas como, infelizmente, ninguém teve coragem de fazer isso no país, o presidente teve a ousadia de colocar a maioridade penal. E foi aprovada, a gente sabe que todos nós, eu votei na primeira, na terça-feira, votei ontem novamente, tá? Porque é uma forma que a gente tem pelo menos de intimidar esses jovens. Na hora que eles pensarem em praticarem qualquer ato que venha constranger não só a família, ou a vítima, ou seus pais, ou a sociedade alagoana e brasileira, eles vão pensar duas vezes. Eu acredito que foi apenas um ato intimidativo, não vai resolver. O que vai resolver a situação da violência no país é a justiça, as autoridades maiores que comandam esse país mudarem o Código Penal brasileiro. Aí sim, mudarem a Constituição. Terem a coragem de mudarem uma Constituição que, infelizmente, é de 1900 e eu não era nascido ainda, tá? E a gente continua executando ela, colocando em prática e penalizando o Brasil e os brasileiros. Muitos protestaram, outros concordaram. Duas votações aconteceram essa semana sobre o mesmo tema com algumas alterações. Como se ouviu essas duas votações com resultados diferentes? Bom, a primeira, logicamente, nós acompanhamos para e passo, repito aqui, plagiando a mim mesmo com as manifestações que já foram ditas. A segunda foi apenas a sequência da primeira, tá? Que foi anunciado por volta de 1 da manhã, quase 1h30 da manhã, da última terça-feira, que nós daríamos prosseguimento na quarta-feira. E isso aconteceu. O presidente foi indagado por inúmeras vezes que estava praticando um ato de inconstitucionalidade, mas logicamente prevaleceu a maioria e respondemos à sociedade. Se vai dar resultados, nós não sabemos, mas pelo menos aquilo que ninguém se encorajou a fazer durante esses anos todos, o presidente teve coragem de fazer. Não tenho um grau de intimidade com ele para estar defendendo ele aqui, mas tenho sim a consciência como repórter policial 25 anos, na política há 15 anos, que nós teríamos que fazer alguma coisa. Alguma coisa foi feita, não contra os jovens, tá? Mas pelo menos para que eles se conscientizem que nós temos vidas e vidas e vidas que são ceifadas a cada dia e eles com toda a intimidade, com toda a autonomia para fazerem isso. Então, quebramos pelo menos essa autonomia momentaneamente. Até quando? A gente não sabe. Esperamos que o governo, que a presidenta Dilma ou quem venha governar o país, caso ela desista, até porque infelizmente está com 9% de aprovação, isso é muito triste para nós brasileiros, o país perdeu a credibilidade, mas quem venha dirigir esse país no presente ou no futuro possa ver o jovem com bons olhos.
O senhor, como homem de segurança pública, que o senhor mesmo falou, repórter policial, como vê a volta da discussão mais ampla da PEC 300? É uma discussão que veio junto com a maioridade penal. Como o senhor vê a volta dessa discussão e a importância dessa isonomia para os policiais? Eu não só vejo com bons olhos, como também apoio. Tá? Já fiz questão de declarar isso. Apoio sim, porque a nossa polícia é mal paga, não é dada a estrutura de vida, os nossos estados estão falidos, entendeu? O estado de Alagoas já esteve por inúmeras vezes no ranking como a capital mais violenta do país. Graças a Deus nós temos hoje um secretário que está dando tudo de si, não só do seu conhecimento, como a sua história como um promotor, enfim, como uma história de um berço familiar também, como uma pessoa que conhece o estado de Alagoas, está dando uma resposta à sociedade, está sendo rude, lamentavelmente, está certo, não violento, rude, e está tendo o respeito da sociedade. Nós já saímos desse patamar, estamos hoje, graças a Deus, com quase 40% a menos dos índices que nós encontramos, eu estou falando nós, como alagoano, no dia 1º de janeiro e tratando-se do governo passado que deixou isso acontecer durante muito tempo. Então, que venha a PEC 300, que os policiais venham para cá, que a gente possa discutir isso e que os governos, a partir daqui, a partir do próprio governo federal, possa, com muita responsabilidade, respeitar e dar as condições de vida às polícias que nós temos, que sejam em ambos os setores e, se possível, uma unificação, coisa que todo mundo é contrário, né? Eu acredito que todos unidos nós teríamos como a melhor forma, tá, de combatermos a violência, especialmente no nosso estado, que a nossa polícia é mal paga, que não tem a estrutura de vida, que não tem condições de trabalho e, lamentavelmente, ainda passamos por dificuldades envolvendo o governo federal. O senhor já foi administrador municipal, conhece muito bem o que é a realidade de um município e essa semana foi aprovado aqui na casa um aumento no repasse do FPM. Como o senhor viu essa aprovação, deputado? Eu vi com bons olhos porque eu lutei por isso. E vim buscar esse 1%, para você ter uma ideia, durante 8 anos, eu vim buscar e consegui já quase no final do meu mandato, faltando 2 anos para terminar o meu mandato. E lutamos 8 anos para que isso acontecesse, entendeu? Isso é importante para os municípios, isso é importante para os prefeitos, porque pelo menos eles vão ter o mínimo de alívio. E aí vai também para Maceió, vai para os 102 municípios do estado de Alagoas que estão também passando por todas estas dificuldades. A promessa, o compromisso, a tramitação foi feita. Vamos aguardar o repasse. Porque de promessa o Brasil está cheio, de compromissos não cumpridos o Brasil não aguenta mais, nem prefeitos nem governadores. Tomara que se cumpra. Em meio a uma discussão de pacto federativo aqui na casa, também foi aprovada a nova proposta de renegociação dos estados e municípios. Também muito favorável para esse povo tão sofrido, não é isso? O estado de Alagoas paga hoje, não por culpa do atual governador, mas pelos gestores que passaram pelo estado, uma dívida só de juros mais de 50 milhões de reais mês. Tá, e eu fico observando como prefeito hoje, analisando o que nós pagamos a nível federal, o que nós faríamos com 50 milhões mês, entendeu? Eu votei pelo estado de Alagoas, votei pelo país, votei pelos estados que estão endividados e votei contra essa arrogância, lamentavelmente, do governo federal, que não atende os anseios dos estados, o sofrimento dos estados, para que os estados possam se desenvolverem e ajudar o país a crescer, tendo em vista a situação caótica que nós estamos vivendo a nível nacional, entendeu? Espero que a presidenta assim entenda, que os ministros assim entendam também e que os estados venham ser socorridos, que essa dívida venha ser discutida e que venha ser amenizada a dor de cada governador, de cada prefeito, de cada um daqueles que estão hoje no poder e que não tem nada a ver com esse passado que lamentavelmente é comprometedor. Tá aí, portanto, a entrevista da Fernanda Martinelli. Com essa entrevista com o deputado Cícero Almeida, a gente chega ao final desta edição do Boletim de Notícias da TV Parlamento Nordeste. A você, o nosso muito obrigado. Tô indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.